Barra e Sirim se enfrentam. Arif se declara para Barra. Seida e Elis dão uma surra em Sirim. Saiba em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer na novela Força de Mulher, no resumo semanal de 21 a 25 de outubro. Seifullah manda um recado para Peyamim por seus homens. O homem diz a Peyamim que o senhor Seifullah mandou ele fazer o trabalho como tem feito, ficar observando a cantora como sempre faz, com a diferença de que agora vai ser para o senhor Seifullah e o Hikmet não pode saber disso. E quando o Hikmet chegar, ele vai avisá-los imediatamente, senão o senhor Seifullah vai mandá-lo para o buraco sem nenhuma piedade. Seida fica da janela observando o homem falar com Peyamim. Sarp está no carro com Piril e Suat quando vê do outro lado da rua o seu antigo carro. Ele vai até o casal e pergunta o que aconteceu. O rapaz diz que o carro não quer ligar e vai chamar o guincho. Sarp pede para dar uma olhada no motor e se recorda de quando Barra e ele estavam indo se casar e o carro não quis pegar. Ele chora ao se recordar de vários momentos vividos com Barra naquele carro. Piril se aproxima dele e pergunta o que aconteceu. Ele diz que não foi nada, que só foi ajudar aquelas pessoas. Piril chama para ir embora logo e o leva dali. E Elis diz a Arif: a Barra só ficou brava por sua causa. Eu liguei para Barra de manhã e ela não quer mais falar comigo. Ela tem toda a razão para ficar desse jeito. Agora está muito irritada e eu não consegui explicar nada para ela. E parece que agora eu sou a culpada. Arif diz: mas ela não está falando com ninguém, nem comigo, nem com seu Enver. E Elis diz: não me interessa, você que quis esconder dela. Eu queria contar, mas você não deixou e olha o que aconteceu. Ela tá me culpando. A Barra disse que agora não vai mais confiar em mim. Agora eu fiquei sem uma amiga. Ela pergunta a Arif o que faz para acalmar a sua amiga. Seifullah proíbe Hikmet de voltar a ver Seida e de voltar a fazer a filha dele sofrer, se preocupar ou chorar tanto por ele. Seifullah manda Hikmet levar a filha para a boate naquela noite e não se atrever a contradizê-lo. E Elis bate na porta do apartamento de Seida, chorando. Seida a chama para entrar e diz para ela sentar. Doruk diz a Borá que a mãe tá brava com a sua tia, tá irritada. Borá diz que a Sirim tá morando na casa dele. Enver e Arif conversam sobre o que aconteceu à noite. Arif diz a Enver que soube pela Elis. Arif diz que Enver não precisa se preocupar, que ele entende. Enver pede a ajuda de Arif para encontrar um lugar ali por perto. Ele diz que a Barra mandou ele ir embora, mas ele não pode ir. Arif diz para ele ficar no seu apartamento, que não precisa alugar nada agora, que essa raiva da Barra vai passar em alguns dias. Seida diz a Elis: ela até ficou brava com outras pessoas e ela até expulsou o Enver, não fica triste assim. E Elis pergunta se Seida soubesse, teria contado para Barra que a irmã dela tinha um caso com o marido dela. Seida diz: sim, isso não se esconde, com certeza eu teria contado. A Barra tá certa, se eu tivesse no lugar dela, te daria um soco na barriga. Eu nunca mais ia querer ser sua amiga, tá bom? E Elis diz: você tá feliz com isso, é? Falando assim vai acabar com a minha amizade com a Barra e ela nunca mais vai voltar a falar comigo. E sai chateada. Nesse momento, Barra está chegando com os filhos. Nissan e Doruk correm para tia Elis e a abraçam. Barra manda os filhos entrarem em casa e pergunta o que Elis está fazendo ali. Barra diz que já disse por telefone que ela perdeu a sua confiança como amiga, que não consegue perdoá-la e manda ela ir embora. Seida aparece e diz para entrarem na casa dela para conversarem. Barra diz que não, porque aí Elis já vai embora. E Elis fica arrasada. Irritado, Yusuf diz a Arif que não quer que Enver fique na sua casa, que não vai aguentar. Arif diz ao pai que aquela casa também é dele e ele vai aguentar, e vai aguentar sem fazer cara feia. Enver chega e diz a Yusuf que espera não incomodá-lo por se hospedar ali. Todo mansinho Yusuf diz: imagina, seu Enver, sinta-se em casa, é muito bem-vindo aqui, não é, filho? Seifullah envia um cacto para Seida. Hikmet chega à boate com a esposa. O Miran reclama, dizendo que aquelas mulheres estão quase nuas. Hikmet diz: o que esperava? Seu pai comprou uma casa noturna, não uma casa de ópera.
O Miran pergunta o que ele tem, porque tá falando assim, e diz que vai ficar irritada. Seifullah dá as boas-vindas à filha. Hikmet se aproxima do sogro, dá boa noite e tenta beijar a mão dele. Seifullah se senta e fica encarando Hikmet, que está muito sem graça. Durante o jantar, Piriu diz a Sarp que o charuto que Leila fez está uma delícia e ele nem experimentou. Sarp se recorda de um momento em que fez charutos com Bahá. Piriu pergunta se ele comprou as passagens para os Estados Unidos. Ele responde que sim. Piriu diz que ele não tem ideia de como a deixa feliz. Ele diz que eles vão embora na próxima semana. Seifullah pergunta o que a filha tem. O Miran diz que ficou irritada com Hikmet quando chegaram ali. Hikmet diz que foi uma besteira. Seifullah diz, claro que foi, só besteira mesmo. Abraça ela, a sua esposa. Imediatamente, Hikmet faz o que o sogro manda. Seida vai para o salão e começa a cantar. O Miran se diverte e Hikmet fica completamente desconcertado. Seifullah diz para a filha escolher uma música e o empregado leva para Seida. Seida diz, nós temos um pedido hoje. O senhor Hikmet quer dedicar a sua esposa a sua música favorita, Sobrancelhas Negras. Uau, que boa escolha, hein? Senhor Hikmet, senhora Miran, muitas felicidades e um casamento duradouro. Eu quero ouvir um forte aplauso para esse casal tão lindo, pessoal. O Miran se diverte. Seifullah fica encarando Seida. O Miran pergunta se Hikmet viu e diz que o pai olha para Seida com os olhos de amor. Hikmet diz, será? Acho que não. O Miran diz que o pai só comprou a boate por causa daquela mulher, mas ela vai demiti-la para ele ir embora logo dali. O Miran diz, essa mulher não vai herdar uma fortuna familiar. Hikmet diz, olha só, você é uma mulher muito inteligente. Não entendia por que ele comprou, mas foi por isso, para poder ficar perto dela. É claro, ele não gostava disso quando era jovem, porque se interessaria agora com 80 anos. O Miran diz que tem que cuidar do pai. Não gostou daquela mulher, teve uma sensação ruim e ele sabe que ela nunca se engana. O Miran diz que acha que aquela mulher é uma grande oportunista. Hikmet diz que também acha. Enver pergunta se Arif tem alguém que ama. Arif diz que tem, mas que esse amor é impossível. Enver pergunta se ele a ama mesmo. Arif diz, com todo o meu ser, mas parece que ela não gosta de mim. Enver o aconselha a lutar por essa mulher e fazer ela se apaixonar por ele. Enver diz a Arif que ama a Atice e adora muito a filha, mas a injustiça com a Bahá ele não vai tolerar. No dia seguinte, Doruk e Nissan veem Enver saindo do apartamento de Arif e enchem o avô de beijos. Bahá chama os filhos, diz que vai deixá-los com a Seida e depois vai sair. Doruk e Nissan vão para a casa de Seida e Bahá chama Enver para conversarem lá fora. Bahá pergunta por que Enver ainda está ali. Ela diz que é grata por tudo que ele fez por eles, que sempre serão gratos, não tem como retribuírem, mas agora ele não pode mais morar com eles e é hora dele voltar para casa. Enver diz que não vai ficar na casa dela, vai ficar com Arif até encontrar outro lugar para ele. Bahá diz que ele já tem casa e pergunta por que ele não vai morar com a mãe dela. Enver diz que não pode voltar para aquela casa depois do que a Atice lhe disse. E ele não é criança e pode decidir onde ficar. Hikmet liga para Bahá, diz que encontrou uma pista sobre a sogra dela, mas ela mudou do apartamento onde morava há algum tempo. Bahá pede para Hikmet lhe dar o endereço do prédio onde Julide morava. Hikmet diz para ela pedir para o Peiyamin levá-la até lá. Arif e Enver veem Bahá saindo com Peiyamin e ficam sem entender. Bahá chega ao prédio onde Julide morava e fala com a vizinha dela. A mulher diz a Bahá que Julide nunca lhe disse que tinha um filho, que ela não trabalhava e ela não sabe de onde ela tirava dinheiro. Bahá mostra uma foto do Sarp para a mulher e diz que está procurando aquela pessoa. A mulher diz a Bahá que não o conhece. Bahá deixa o número do seu telefone com a mulher e pede para ela avisá-la se vê a senhora Julide ou o homem da foto por ali. Bahá vai embora e a mulher liga para alguém e diz: a Bahá veio aqui, me mostrou uma foto do homem e perguntou se ele tinha passado aqui. Eu disse que não, como mandou. Peiyamin diz a Bahá que o sogro do senhor Hikmet quer vê-la e a leva até ele. Seifullah pergunta a Bahá o que tem entre ela e o Hikmet. Bahá diz que não tem nada com ele.
Seifular diz que o Hikmet acabou com a Seida e agora com ela. Bahá pergunta que tipo de conversa é aquela e diz que só pediu para o Hikmet ajudá-la a encontrar o seu marido. Seifular diz que ela é a vizinha que enganou a filha dele. Bahá diz que é só uma mulher que batalha nessa vida com 2 filhos pequenos para sobreviver. Ela conta sua história para Seifular, fala sobre a sua doença, diz que sabe que a mãe do seu marido não é uma pessoa exemplar, que não é uma pessoa que possa cuidar dos seus filhos, mas ela não tem nenhuma outra opção melhor. Bahá diz que se o pai dos filhos estiver vivo, talvez a Julide leve as crianças para ele, se ela morrer. Por isso essa busca, ela é obrigada a achar alguém para cuidar deles. Seifular fica comovido com a história de Bahá, diz que sente muito e pede desculpas. Bahá volta à casa da mãe atrás de Sirin e a procura por toda parte. A casa de Atice está toda bagunçada e Bahá diz: "O que é isso? Tá de luto porque a sua filha não tá aqui?" Atice pergunta se ela vai vir todos os dias atrás dela. Bahá diz que só até encontrá-la. Atice diz que ela está procurando em vão. Bahá diz que o Sarp está vivo, a Sirin deve saber onde ele está. Ela diz à mãe: "A sua filha Sirin vai pagar por tudo o que fez com a gente. Ela não vai conseguir sair impune, ela vai pagar por todos os erros dela." Porque eu não vou deixar essa história terminar assim, entendeu? Eu não vou deixar ela em paz. Bahá diz que sabe que o Sarp está vivo, porque tem mensagens que foram enviadas depois do acidente. Atice diz a Bahá que foi a Sirin que mandou todas aquelas mensagens. Bahá diz: "Então quer dizer que foi ela que enviou, é? Nossa, eu acho que a Sirin herdou a sua habilidade para mentir." Muito cansada e com dores, Bahá se senta. Atice pergunta por que ela está mancando assim e diz que ontem também ela estava mancando. Bahá diz: "Talvez eu não consiga andar se não fizerem um transplante logo. Mesmo se a medula da Sirin for compatível, eu não vou aceitar. Eu prefiro morrer a pensar que tem o sangue dela em mim. É melhor." Atice diz para ela não esperar ali, porque a Sirin não vai voltar. Bahá diz que vai esperar. Seida liga para Bahá e diz que o Doruk está bem, mas a Nissan não está com a cara boa não. Seida diz que a Nissan está preocupada porque acha que ela está no hospital e começou a chorar sozinha lá no banheiro. Ela diz: "Vem logo, por favor, você pode matar a Sirin outra hora." Doruk chama Nissan para dormir com ele. Nissan diz que ainda não está com sono. Doruk diz: "Mas eu tô com sono, eu não consigo dormir sem você comigo." Bahá diz à mãe que vai encontrar a Sirin de qualquer jeito, e quando encontrá-la, acha melhor ela ficar longe. Bahá chega na casa de Seida e Nissan e Doruk a abraçam. Bahá diz a Nissan que tinha falado para ela que ia na casa da avó dela procurar por Sirin, mas não conseguiu encontrá-la de novo. Nissan diz à mãe que estava preocupada. Doruk diz à mãe que a tia está na casa do Borá. Bahá diz aos filhos que vai ali e volta daqui a pouco e para eles ficarem dormindo. Bahá diz a Seida que a Sirin está se escondendo na casa da Jale e vai às pressas para lá. Sirin diz que Jale não precisa fingir com ela e que o Borá lhe contou que ela e Musa vão se divorciar. Jale diz que Musa e ela nunca falaram disso na frente do Borá e pergunta se Sirin contou para ele. Sirin pergunta se ela ficou maluca e Musa tenta acalmá-la. Jale diz a Musa: "Me solta, fica fora disso. Você não sabe o tipo de pessoa horrível que ela é. Ela fez coisas cruéis pro Doruk e a Nissan descobrirem que a mãe dele está doente. Por que acha que ela está aqui agora? Porque está se escondendo da Bahá, porque era amante do marido dela, do Sarp." Sirin pergunta se ela tá de brincadeira. Jale diz: "Mas você é assim, Sirin, não consegue ficar sem fazer o mal, e agora foi envenenar o meu filho, não é mesmo?" Sirin diz que já disse que não fez nada, que o Borá já sabia e foi ele que acabou lhe contando. Jale diz: "Você que contou, mas tem uma coisa que você não levou em consideração antes de contar. Eu não sou Atice e não vou ignorar os seus comportamentos doentios. Você vai sair dessa casa imediatamente. Você vai embora da minha casa agora." Enquanto isso, Bahá está indo para a casa de Jale, de táxi. Musa diz a Sirin que vai levá-la. Irritada, Sirin diz: "Não precisa, eu posso ir sozinha. Assim você pode aproveitar os seus últimos dias com a sua esposa maluca." Jale diz: "Eu que sou a maluca. Deixa ela ir, por favor, Musa." A Sirin não sabe o que é bondade. Sirin sai e Jale diz: "Maldita." Bahá chega e encontra Sirin na rua. Sirin fica surpresa quando vê Bahá saindo do táxi. As duas
ficam frente a frente se encarando. Em seguida, nós veremos Barra voltando para casa toda suja, mancando ainda mais e com muita dor. Ela chega no edifício e se senta na escada. Yusuf pergunta por que ela está sentada ali. Barra diz que não está se sentindo muito bem e não ia conseguir subir a escada agora. Yusuf se senta perto dela e diz que vai esperar até ela recuperar a força, porque não é bom ficar sozinha a essa hora. Ele vê o arranhão no rosto dela e pergunta o que aconteceu. Barra diz que se machucou. Yusuf ajuda ela a subir as escadas e diz que não vai contar para ninguém, ela não precisa se preocupar. Ao ver o estado de Barra, Seida pergunta o que aconteceu. Barra diz que não foi nada, está bem. Preocupada, Seida diz para ela ir para casa que vai levar as crianças para ela. Barra deita e logo pega no sono. Seida leva Doruk e Nissan e os coloca na cama. Piril pergunta se o marido está pensando neles. Ele diz que não é isso, que está com um sentimento muito ruim. Piril pergunta o que ele está sentindo. Ele chora e diz, como se tivesse acontecendo, como se fosse acontecer algo, e eu tenho certeza que é uma coisa muito ruim. O meu coração está sentindo. Musa avisa Jale que já fechou o negócio com Arif e diz que ela não precisa mais procurar um lugar para ele. Atice liga para Jale. Jale pensa que Sirin já chegou em casa, pede desculpas à tia pelo que aconteceu e diz que amanhã explica para ela. Atice diz que não está entendendo, que só ligou porque queria falar com a Sirin, porque ligou no telefone dela e está dando ocupado. Jale diz à tia que a Sirin e ela tiveram um probleminha e a mandou ir embora. Borá vai até a sala e escuta quando a mãe diz a Atice que a Sirin foi falar pro Borá que ela e o Musa iam se divorciar. Jale diz, tia, desculpa, mas a sua filha espalha veneno por onde passa. Pode chamar como quiser, loucura ou doença, mas ela sempre machuca alguém. Borá diz à mãe que não foi a Sirin que falou para ele sobre o divórcio, que ele escutou quando ela estava conversando com as vovós no outro dia e foi ele que contou para Sirin. Jale pede desculpas à tia e diz que está com muita vergonha. Levente vai até a casa de Atice, diz que a Sirin acabou de ligar para ele, disse que não tinha para onde ir e pediu para ele buscá-la, e aí ele achou melhor ir avisá-la. Sirin está na praia. Atice chega e se senta ao lado dela. Sirin diz à mãe que não falou nada pro Borá, mas como sempre ninguém acredita mais no que ela fala, igual no dia em que ela pensou que tivesse pegado as suas pulseiras. Atice diz, Sirin, agora você viu que as pessoas ao seu redor pensam de você, mesmo assim não enxerga o problema. A questão não é o que você disse ou não, mas o que pensamos que você é capaz de fazer. Eu aposto que você teria contado pro Borá sobre o divórcio, não é? Você faz isso mesmo, é só ver o exemplo do que você já fez. Sirin pergunta por que a mãe não vai embora e a deixa em paz, se pensa assim. Atice diz que é porque ela é sua filha. Sirin diz que é mentira, é porque a Barra precisa da medula. Atice diz, chega disso, vamos voltar para casa. Atice entra no carro. Sirin vai em seguida, olha para Levente, pisca para ele e sorri. Nissan e Doruk arrumam café da manhã para a mãe e pede para Arif levar chá para eles. Depois, eles levam café na cama para ela. Nissan vê o arranhão no rosto da mãe e pergunta o que é. Barra diz que bateu na porta ontem, mas eles não precisam se preocupar. Ela elogia o café deles e pergunta de onde eles tiraram aquele chá. Nissan diz que a mãe não precisa se preocupar, que eles não mexeram no fogão. Foi o Arif que deu o chá. Nissan pergunta se a mãe viu a tia Sirin ontem. Barra diz que sim. Nissan pergunta se elas fizeram as pazes. Barra diz que não fizeram. E nesse momento, nós veremos Barra se lembrar de como foi o seu encontro com Sirin. Barra perguntou se Sirin estava fugindo. Sirin perguntou o que ela estava fazendo ali. Barra disse, eu vim aqui para te matar. Sirin disse que não estava com tempo para bobeira e deu as costas para ela. Barra avançou sobre ela e disse, não me dá as costas. A derrubou no chão e disse que ela ia pagar.
Furiosa sobre Sirim, Barrá disse: Sirim, fala o que você tinha com meu marido. Por que é que você tinha que se envolver com ele? Sirim, o que vocês dois tinham? Me fala agora, sua louca maldita. Por que é que você fez isso, hã? Responde por que você fez isso. Eu quero saber o que você tinha com Sarp. Me fala agora, sua maldita. Você acabou com a minha vida, sua maldita. Barrá enforcava Sirim e dizia: Me responde uma vez, por que é que você foi se meter com meu marido? Eu vou te matar, maldita. Você vai pagar por tudo. Por que você fez isso, Sirim? O que você tinha com ele? Eu vou te matar. Responde logo o que você tinha com ele. Piril recebe o envelope e fica bem tensa. Sarp pergunta o que mandaram para ela. Piril diz que não é nada demais, que amanhã vai ter um jantar beneficente e daí mandaram um convite para ela. Hikmet vai atrás de Seida e Peyamin avisa Seyfullah. Ao ver Hikmet na sua porta, Seida diz: O que você quer aqui, hein? Ontem mesmo você estava todo fofinho abraçando a sua esposa, não é? Você veio aqui para me pedir mais música? Hikmet diz que teve que fazer aquilo e pergunta o que ela teria feito no lugar dele. Hikmet diz para Seida lhe dar mais um tempinho que ele vai cuidar de tudo isso e ela só precisa esperar um pouco. Seida diz: Escuta aqui, Hikmet, você não vai mais me enganar. Isso tudo é mentira. Você sabe o que acontece quando está perto do seu sogro. Hikmet diz: Não tô mentindo, e você não vem com esse ar pra cima de mim não. Você sabe muito bem que não é bom ficar brincando comigo. Um dos seus homens o avisa que o seu Seyfullah ligou. Disse que sabe onde ele tá e quer vê-lo. Seida diz: Ai, parece meio assustadinho, Hikmet. Até que enfim alguém colocou o limite em você, E o nome desse alguém é o senhor Seyfullah. Hikmet liga para Seyfullah e diz: Alô, fala, sogro, o senhor me ligou? Tudo bem, eu já estou indo. Ao passar por Peyamin, Hikmet chega à conclusão de que foi ele que o entregou para o sogro. Hikmet liga para Arif, diz que a Seida não está atendendo as suas ligações e manda ele falar para o alfaiate falar o seguinte: Seida, escuta, o Peyamin é do Seyfullah. Hikmet diz que ela vai saber o que significa. Depois Hikmet diz: Ah, mas que ódio! Por que você não morre? Bem que você podia morrer. Piril se tranca no banheiro e abre o envelope que recebeu. Há várias fotos do local onde Barrá mora e dela, com Doruk e Nissan. Depois, Piril coloca as fotos em uma pasta e esconde em uma gaveta. Sarp está no jardim com os filhos e pede para Leila pegar uma pasta azul que ele deixou no quarto. Ele diz que pode estar em cima da cama ou na gaveta. E Elis vai até o trabalho de Barrá, vê o arranhão no rosto dela e pergunta o que aconteceu. Barrá responde com grosseria, dizendo que não foi nada. Ferdane percebe o climão entre elas e pergunta se está tudo bem. Ferdane diz: Vocês brigaram? O que você fez para Barrá? E Elis diz: Ah, você acha que é minha culpa? Ferdane diz: Eu acho mesmo, se ela está irritada. E Elis diz: Se não tivesse falado nada, isso não teria acontecido, Ferdane. Agora Barrá não quer falar comigo pelo que você não me deixou contar. Você viu o problema? Barrá fica surpresa ao saber que Ferdane também sabia. E ele jura a Barrá que ia contar para ela, mas diz que quando foi lá para isso, ela não estava. E aí a Ferdane pediu para não lhe falar nada, porque ela tá doente e não ia lhe fazer bem. E ele diz a Barrá que só não contou para ela porque o Arif e a Ferdane não deixaram. Ferdane diz: É verdade, eu não deixei mesmo, eu não queria. Achei que não ia ser nada bom para você. Ué, para que saber disso? Não ia servir de nada. Ferdane diz que a Elis não tem culpa de nada. Barrá diz: Tem sim, e você também é culpada. Não é para nenhuma das duas falar comigo, não quero mais saber. E Elis vai embora desolada. Leila se aproxima com a pasta e Sarp pede para ela colocá-la na cadeira para ele. Piril fica aflita ao ver a pasta azul. Para Sarp não olhar a pasta, Piril faz o filho chorar e diz que ele que é o pai. Sarp pega o filho e começa a brincar com ele. Piril fica de olho na pasta esperando o momento certo para pegá-la. Seyfullah pergunta se Hikmet se lembra da primeira vez que esteve ali, que não tinha nem roupa, e depois comprou tudo o que desejava. Hikmet diz que foi tudo graças a ele. Seyfullah diz para ele não lhe agradecer nada e que é a Umiran que merece gratidão, porque foi ela a pessoa que o amou, mas ele estragou tudo e agora está colhendo a sujeira que plantou. Seyfullah diz que agora Hikmet vai esquecer aquela mulher, vai ficar triste um tempo,
só vai escutar as músicas tristes dela, mas não vão dormir juntos e ele vai superar isso. Seifullah diz: para mim só interessa a felicidade e a alegria da minha filha, você entendeu? E mais nada. E se isso não ficar bem claro, as balas na sua cabeça vão te ajudar. Você já pensou? Já pensou como que vai ser com algumas balas passando aí no meio da sua cabeça? Alguma dúvida? Hikmet diz que nenhuma e sai com o rabinho entre as pernas. Sarp abre a pasta e pega alguns documentos. Piril fica aliviada ao ver que não é a pasta que ela colocou as fotos de Bahá. Ela vai até o quarto, pega todas as fotos e rasga. Então, nós veremos ela se lembrando de quando se encontrou com Munir e disse: eu tenho que ser sincera, eu preciso muito vê-los, eu preciso muito saber como eles estão. Me leva até onde eles moram. Munir disse que primeiro ia lá e tiraria fotos deles. Piril coloca as fotos rasgadas em uma sacola e aí joga no lixo da cozinha. Nissan e Doruk estão tristes com saudades do vovô Enver. Seida conta para eles que Enver está morando na casa do Arif e pergunta a Bahá se pode levá-los para vê-lo. Bahá diz: a minha briga com o Enver é por outro motivo, crianças. Isso não tem nada a ver com vocês. O Enver não vai deixar de ser o avô de vocês. Podem ver ele sempre que quiserem, tá bom? Nissan e Doruk ficam muito felizes. Bahá diz para Seida avisar o Enver que isso não quer dizer que eles vão fazer as pazes. As crianças podem visitar ele, mas tá tudo igual. Seida pergunta o que ela fez ontem, se viu a Sirin. Bahá diz que viu, e Seida pergunta se ela colocou no lugar dela. Bahá começa a chorar e diz que não conseguiu. Bahá diz que não conseguiu, não teve coragem e essa doença tá a matando, a atormenta. Arrasada, Bahá diz: ela bateu em mim, me bateu e eu não pude fazer nada. Ela me bateu, saiu correndo e eu fiquei lá em defesa. Eu não sabia o que fazer. Seida consola a amiga. E então nós veremos Bahá se lembrando novamente de como tudo aconteceu. Histérica, Sirin disse a Bahá: me escuta, o Sarp me enganou. Escuta, ele disse que me amava. Ele disse que ia largar de você para ficar comigo. Bahá deu uma bofetada nela e disse: chega, quieta. Como você consegue olhar nos meus olhos e continuar mentindo desse jeito para mim? Quem é que consegue amar uma pessoa louca como você? O Sarp nunca olharia para alguém como você. O Sarp nunca conseguiria te amar. Entendeu? Entende uma vez por todas que o Sarp nunca amaria uma louca como você. Ninguém nunca vai te amar. Ao escutar essas verdades, Sirin ficou louquíssima. Tirou Bahá de cima dela e avançou sobre a irmã dizendo: o Sarp me amou, ele me amou muito. O Sarp era apaixonado por mim. Sirin chutou Bahá várias vezes e disse que o Sarp nunca amou, a odiava, que ele era dela, estava apaixonado por ela e ela era uma desgraçada. Seida tenta acalmar Bahá e diz que essa menina vai pagar pelo que fez. Depois, Seida leva Nissan e Doruk para verem Enver e ele fica muito feliz ao ver os netinhos. Seida conta para Arif que a Sirin bateu na Bahá. Diz que ela deu até pontapés nela e ela ficou arrasada. Arif fica furioso ao saber disso e vai ver Bahá. Ele diz que se ela não fechar a porta na cara dele, ele queria falar algumas coisas para ela. Bahá diz que ele pode falar. Arif diz: eu sei que você tá brava e te entendo. Mas o seu Enver é um homem muito sensível e ele tá bem chateado. Você conhece bem ele, Bahá. Eu acho que fazer isso com alguém que te ajudou tanto é cruel. Bahá diz que não quer ser grosseiro e fechar a porta na cara dele, porque ele também já fez muita coisa por ela. Mas ela foi muito clara, nunca mais quer falar com eles. Nem com ele, nem com Yelis e muito menos com Enver. Não tem lugar na vida dela para eles. Ela continua: olha, vocês me deixaram viver sob o mesmo teto da Sirin e de todas essas mentiras. Nenhum de vocês teve coragem de me contar a verdade. Então, Arif, se você não quiser que eu feche a porta na sua cara, é melhor ir embora. Ela deixa a porta um pouco aberta e vai para a sala. Arif entra e diz: eu não vou. Talvez você fique muito brava com o que eu vou te falar, mas você precisa da gente agora. Bahá, não tem como você vencer essa doença sozinha. E se ficar sozinha, e as crianças? Nissan e o Doruk vão ficar arrasados. Bahá diz que vai dar um jeito e pede para ele ir embora. Arif diz para ela não fazer isso,
que eles querem ajudá-la. Barra diz que não consegue mais confiar em nenhum deles e pergunta como que pode garantir que ele nunca mais vai mentir para ela. Diz para ele falar, porque ela não sabe. Arif diz: você não pode, mas você pode falar. O Arif nunca me machucaria, ou o Arif nunca vai deixar nada ou ninguém me machucar. Ou falar que eu menti e escondi de você todas essas coisas horríveis que o seu marido e a sua própria irmã fizeram pelas suas costas, porque eu te valorizo. Você sabe que eu faço qualquer coisa por você. Você pode falar tudo isso. Uma coisa que pode falar é: o Arif me ama mais do que eu posso imaginar. Barra fica sem palavras ao escutar a declaração de Arif. Ele fica sem graça e logo vai embora. Jale pede desculpas a Sirin por ter a culpado de ter contado para o Borá sobre o seu divórcio. Sirin diz que ela devia pedir desculpa para Barra também. Jale pergunta por quê. Sirin diz: porque na noite em que você me expulsou da sua casa, a gente se viu na rua por acaso. Eu não tenho ideia de como ela sabia onde eu estava, mas ela sabia. Ati se pergunta o que aconteceu, se a Barra bateu nela. Sirin diz: ela não, eu bati nela. E vai para o quarto na maior tranquilidade. Sirin se recorda da surra que deu em Barra e só parou porque um casal se aproximou delas. E então ela foi embora correndo. Atice tenta falar com Sirin, mas não consegue, porque ela trancou a porta do quarto. No dia seguinte, sem que Barra veja, Seida pede para Nissan o número do telefone da avó dela. Nissan pergunta para que ela quer. Seida diz: é que eu vou ligar para sua tia e vou brigar com ela. Mas a sua mãe, ela não pode saber disso. Você vai falar que eu te dei esse elástico e você tá muito feliz. Combinado, linda? Nissan diz a Seida que sabe o que a tia fez e vai ajudá-la. Nissan passa o número do telefone da casa da avó para a Seida. E depois, como combinado, ela diz à mãe que a Seida comprou um elástico para ela, igual ao dela. Suat diz a Piril que o Munir lhe contou que ela quer ver a Barra e os filhos dela. Ele diz que até tirar fotos é perigoso e para ela não ser boba e esquecer dessa mulher, porque ela não pode ser uma concorrente. Piril diz ao pai que o Munir lhe disse que ele deu um dinheiro para ele ajudar a Barra e os filhos, mas depois ele foi até onde ela morava e não tinha mais ninguém. Então ele investigou e a encontrou na casa da mãe dela. Piril diz que isso é estranho e pergunta se tem alguma informação que ela não sabe. Hikmet chama Bersan até o seu escritório e pergunta se é verdade que o Peyyamin queria sair com ela. Bersan diz: esse idiota? Sim, ele quer. Por quê? Hikmet diz: só curiosidade, mas tem outra coisa. Arif pergunta se Enver falou aquilo para Seida e mostra o Peyyamin. Enver diz que esqueceu totalmente e jura que assim que encontrar com ela vai falar. Enver diz: eu tô com tanta coisa na cabeça agora, toda essa história da Barra me deixa louco. Arif diz que a Barra deixa todo mundo assim e os dois riem. Seida passa por Enver e Arif e diz que vai fazer umas comprinhas. Enver a acompanha e diz que agora o Peyyamin está do lado do Saifullah. Seida olha para Peyyamin e cai na gargalhada. Piril marca com Munir na esquina de casa em 1 hora e diz que dessa vez não é para ele contar para o pai dela. Bersan finge chorar para chamar a atenção de Peyyamin. Ela pergunta se pode sentar com ele no carro, só até se sentir melhor, porque não quer que os pais a vejam nesse estado. Peyyamin fica todo alegrinho, entra no carro com ela e pergunta o que aconteceu. Bersan diz que o pai quer que ela case. Bersan diz que não é uma boa ideia eles ficarem ali, porque as pessoas adoram inventar boato maluco e o chama para darem um passeio por ali, levá-la para o mar, para ela respirar um ar puro. Peyyamin diz: oh, claro, eu te levo para o mar sim. Um dos homens de Hikmet o avisa que Peyyamin acabou de sair com Bersan. Hikmet diz: ah, essa é a Bersan. Piril briga com Munir. Ela diz que agora, graças a ele, ela nunca mais vai conseguir ter uma vida normal com o que houve. Munir diz: desculpa, eu sinto muito, eu sinto pelo senhor Sarp. Furiosa, Piril interrompe dizendo: não fala Sarp, não repete isso, o Sarp não existe mais e você precisa colocar isso na cabeça, entendeu? Piril manda Munir prestar atenção, diz que ele vai fazer o que ela pedir, igual, palavra por palavra, e não vai contar absolutamente nada disso para o seu querido pai. Piril diz que quer saber tudo sobre a vida da Barra e dos filhos dela.
Seida liga na casa de Atice e Sirim atende. Ela não diz nada, desliga o telefone e vai correndo para casa. Seida liga para Elis, conta que a irmã da Barra bateu nela e diz: vem encontrar comigo pra gente dar um jeito nela, vem? E Elis diz que já vai e sai sem se importar com o jantar que ia preparar para os convidados do Teomã. Depois, Seida diz a Arif que ele sabe que a Sirim bateu na Barra e ela não vai admitir isso. Seida diz que nem conseguiu dormir à noite, no tanto que ficou pensando nisso. Arif pergunta o que ela quer. Seida diz: a gente vai agora dar uma lição nessa menina. Ela vai ver só o que vai acontecer. Como que alguém pode bater numa pessoa doente assim? Vamos fazer alguma coisa. Arif diz: tá pedindo para eu bater nela? Seida diz: ah não, a Barra não gosta de ver homem batendo em mulher. Se você fizer isso, ela nunca mais vai falar com você. Mas eu vou bater nela. A Seida quer que Arif a leve, porque ela não pode demorar, pois à noite tem show. Arif diz: escuta, Seida, você ficou louca? Você quer que eu te leve para brigar? Eu posso te dar o dinheiro do táxi. Quanto é? Seida diz que isso não vai ajudar e vai saindo. Arif diz que tá bom. Manda ela esperar, que vai levá-la até lá. Seida diz a Arif: não se preocupa que vai ser rapidinho, tá? Uma surra expressa. Bersan avisa Hikmet que vai ficar com o Peyamin até a noite, então ele pode aproveitar. Hikmet sai apressado. Ferdane pergunta se Barra ainda tá brava com ela. Barra diz que tá assim. Ferdane pergunta quando que vai passar. Barra diz: não vai passar. Sema chama a Barra para conversar e diz que precisa dispensá-la. Ela vive chegando atrasada ou tá no hospital. Barra diz que ela não pode deixá-la sem trabalho, doente como tá agora. Sema diz que não pode fazer nada. Manda ela passar na contabilidade e depois ir embora. Hikmet manda abrir a porta do apartamento de Seida. Entra e fica lá esperando por ela. A campainha toca e Sirim vai abrir a porta. Sorrindo, Seida diz: tudo bem aí, gracinha? Sirim manda ela ir pro inferno e tenta fechar a porta. Seida não permite e diz: não vou, eu não vou tão rápido assim. Primeiro eu vou quebrar a sua cara. E quando eu acabar com você, aí eu vou. Sirim diz: isso vai ser bem difícil, vai embora. E tenta fechar a porta de novo. Seida não deixa e diz: você acha bonito bater em gente doente? Você não sente vergonha? Sirim diz que foi a Barra que bateu nela primeiro. Seida diz: e agora sou eu que vou te bater, minha querida. Debochada, Sirim diz: por acaso você quer levar um monte de chute no chão igual eu fiz com ela? E Elis chega nesse momento e diz: eu acho que você não vai conseguir. Sirim perde o sorrisinho na hora. Seida diz: entre em casa agora, sua desgraçada. Apavorada, Sirim tenta correr e grita por socorro. Seida pega pelos cabelos, a joga no chão, manda Elis segurar ela, começa a chutá-la e diz: sua maldita, isso é pra você aprender, você vai ver uma coisa, eu vou te matar. Sirim grita e pede ajuda, e Elis morde a mão dela. Seida continua chutando e diz: descarada, desgraçada, cabelinho enrolado, essa aí é pra você, toma, a Barra não tá sozinha não, tá bom? Ela tem gente que defende ela. Sirim chora e pede ajuda, e Elis diz: foi assim que você bateu na minha amiga, sua louca maldita? Você é um demônio. Você merece morrer, sua louca infeliz. Sirim consegue se levantar e vai correndo pro jardim pedindo ajuda. Ela sai pelos fundos e grita: socorro! Alguém pega elas! Seida diz a Elis: vamos correr, vamos correr, vamos correr. Cai fora, vaza. Vai rapidinho, corre, corre, corre. E Elis vai correndo pro carro dela. Seida entra no carro do Arif e manda ele acelerar. E Elis não encontra as chaves do carro. Sirim aparece com 2 rapazes, a ver, e manda os homens pegá-la. Seida diz a Arif que bateram na Sirim bonito, como foi gostoso. Seida chega em casa e se assusta ao encontrar Hikmet. Ele pede para ela fazer um café, diz que sente muita falta do cafezinho dela. Seida vai até a sacada, não vê o Peyamin e se pergunta para onde ele foi. Ela liga para ele, diz que o Hikmet está sentado na sala dela e o Seifullah vai matar ele. Peyamin diz que agora está comendo com a Bersan. Seida diz que a Bersan enganou ele, fez um joguinho para distraí-lo, para o Hikmet entrar ali. Peyamin vai embora morrendo de raiva, levando o celular de Bersan. Ele liga para Seifullah
e conta que o Hikmet está na Seida. Seida vai para a sala e conversa com Hikmet numa boa. Hikmet se lamenta por Benjamin agora vigiar ela pro Saifullah. Bahá trabalha o dia todo. Se recusa a assinar rescisão e vai embora. Ferdane fica sabendo que Sema despediu Bahá. Teoman chega em casa, não encontra Elis e fica furioso. Pobre Elis está presa, chorando na cela. Benjamin corre para frente do edifício. Saifullah chega com seus homens. Ele liga para Hikmet e diz: Hikmet, filho. Hikmet diz: pode falar, sogro. Seida fica com um sorrisinho no rosto. Saifullah diz: por que você não aparece aí na janela? Hikmet fica surpreso. Todo desconcertado, ele diz: Seida. Seida diz: que foi, Hikmet? Você ficou meio pálido. Hikmet diz: olha ali na janela e fala para mim se tem alguém lá fora. Olha. Seida diz: quem? O Saifullah? Hikmet pergunta como que ela sabe disso. Morrendo de rir, Seida diz: ele mandou você aparecer, mas eu vou. Ela dá as caras na janela e diz: Saifullah, como é que você vai? Boa tarde, quer falar com Hikmet? Eu vou avisar para ele descer. Ou o senhor prefere subir? Eu fiz café. Saifullah diz: ele desce. Seida diz para Hikmet: viu? Ele falou para você descer, que o senhor Saifullah não vai subir. Seida diz a Saifullah que o Hikmet já está indo. Hikmet a pega pelos cabelos e diz: você vai chegar bem antes de mim lá embaixo, entendido? Piril vai à escola de Nissan em Duruk e encontra Bahá esperando pelos filhos. Ela fica a observando por alguns segundos. Depois se aproxima dela e pergunta se ela sabe a que horas começa a saída. Bahá diz que eles já vão sair. Piril a agradece. Fica observando alguns instantes e então o sino toca. Nissan e Duruk saem correndo e abraçam a mãe. Piril fica de olho neles. Bahá está indo embora com os filhos e Piril grita para eles esperarem um pouco. Ela diz que caiu uma touca no chão e Bahá volta para pegar. Hikmet ameaça jogar Seida pela janela. Ele diz que ela armou para ele e agora vai pagar. Arif, Enver e Yusuf ficam apavorados lá embaixo. Seida diz que está com medo, que o Hikmet está louco. Hikmet a chama de maldita e a força para pular, dizendo que ela vai morrer. Um dos homens avisa Saifullah que a polícia está chegando. Saifullah diz: solta ela agora, Hikmet. A polícia está chegando. Não vai me arrumar mais confusão, hein? Hikmet solta Seida e sai do apartamento dela furioso. Seida enxuga as lágrimas e diz: por pouco ele não me joga. Ai, por pouco não acaba comigo. Ela volta para a janela e Arif pergunta se ela está bem. 2 policiais chegam. Seida diz: policial por aqui, por favor, eu sou a Seida, podem vir por aqui, por favor. Os policiais saem do prédio levando Seida. Enver pergunta o que aconteceu. Seida diz que não foi nada, para ele não preocupar, que ela vai voltar em poucos dias. Bahá chega e pergunta por que estão levando ela. Das mais tranquila, Seida diz para Bahá não se preocupar, que vai voltar em poucos dias e depois explica para ela. Bahá pergunta a Yusuf o que aconteceu. Ele diz que não está sabendo de nada. Enver diz que também não sabe, que eles chegaram de repente e levaram a Seida. Bahá se afasta, mas escuta quando Arif diz a Enver que sabe por que isso aconteceu. Pelo menos acha. Bahá deixa os filhos em casa, volta e diz que também quer saber o que aconteceu com a Seida. Arif diz: bom, a Seida e a Elis fizeram uma coisa juntas. Elas bateram na Sirim. Surpreso, Enver diz: como assim? Por que elas bateram na Sirim? Bahá diz: o quê? E coloca as mãos na cabeça ao se dar conta do porquê as amigas fizeram isso. Arif diz para Enver se acalmar, sentar e ficar tranquilo.